tarde a todos, bem-vindos novamente. Vamos dar início a mais uma palestra do Centro de Estudos de Direito Municipal da Procuradoria de Porto Alegre. Eu sou Priscila Souza, sou procuradora aqui no município. Atualmente trabalho na PAESC, que é Procuradoria de Aquisições e Escrituras, e hoje nosso palestrante é o Dr. Nelson Marisco. Ele é procurador-geral adjunto de Domínio Público, Urbanismo e Meio Ambiente do município de Porto Alegre. Já foi procurador-geral do município. É mestre em Teoria Geral do Direito pela URGS, especialista em Direito Municipal pela URGS, especialista em Docência do Ensino Superior pela Unicinos, MBA em Urbanismo e o Futuro das Cidades pela PUC, Paraná. Já foi professor da Uniriter, Unicinos e Unisc. É com muita alegria que eu recebo o palestrante, que, além de tudo que eu falei, é meu chefe, que eu tanto admiro, e fico muito feliz de mediar essa palestra. Então, vou passar a palavra. Quando quiser, pode iniciar. Tá bom. Boa tarde a todos. Estão me escutando bem, Priscila? Estão me escutando bem? Sim, muito bem. Então, tá bem, tá? Então, primeiro eu quero agradecer o convite, tá? Feito pela nossa colega, Daniela Cravo, e também pela bibliotecária Ângela, né? Que muito nos auxilia há tanto tempo na Procuradoria. Tá? Então, né, reiterar isso, né, que eu me sinto muito honrado de poder auxiliar, né, o trabalho do CEDIM, por entender que esse é um instrumento de ensino, aprendizagem, que todos devem se valer e utilizar, não apenas os procuradores do município, como né, todas as pessoas que puderem ter acesso a esse instrumento de pesquisa, tá? Então, como, né, a maioria das pessoas não me conhece, né, eu sempre procuro ser uma pessoa objetiva e ir direto ao ponto, tá? Até porque eu entendo, né, que todas as pessoas têm a sua série de atividades e se dedicam, né, um determinado tempo, né, do seu dia para um estudo, para uma preparação, que é o objetivo, né, primordial dessa palestra, dessa apresentação. Então, eu escolhi, né, foi convidado, eu trabalho com direito urbanístico já faz mais de 10 anos, né, sempre foi algo que me chamou a atenção, desde que eu entrei na Procuradoria, há aproximadamente 25 anos atrás, e, e eu passei por uma sala e tinha lá, né, a Procuradoria de Direito Urbanístico e Direito Ambiental, e aquilo me chamou muito a atenção, e eu sempre quis estudar e me aprofundar nessa matéria, tá? Então, o tema da palestra, né, é urbanismo e gentrificação. E depois eu fiz um complemento, né, a cidade que se move, no sentido, né, de literal do termo, né? A cidade, ela não é algo estanque, né, algo estagnado, é algo que cotidianamente muda, a paisagem muda. Em verdade, né, é algo que a gente vive, né, aquela liquidez, né, que Zygmunt Bauman falava nas suas obras, né? O nosso mundo é um mundo, né, que a cada dia apresenta uma nova situação, tá? E então o conceito principal, né, e eu vou aqui, o que que eu estou pensando? Como eu sei que o CEDIM ele tem um enfoque voltado para estudante de direito, de direito municipal, né? Eu pensei, né, a primeira parte, né, trazer alguns conceitos, né, alguns conceitos de urbanismo, de direito urbanístico, tá? Até porque eu também sei, tenho conhecimento, que não é uma matéria que as pessoas costumam estudar muito, né? Para muitos é um verdadeiro bicho-papão, direito urbanístico, né? As pessoas gostam de outros ramos do direito do direito municipal, propriamente dito, tá?
Então, entrando mesmo na matéria, né, vamos falar um pouco sobre urbanização, tá? E nesse primeiro conceito, né, vamos dizer assim, um conceito geral de urbanização, eu procuro dividir, né, essa palavra, esse conceito, em dois mundos, né? Eu situo como dois mundos, né? O mundo do direito, né? Que é o mundo que a gente costuma trabalhar, costuma entender, né? E tem maior afinidade, mas também o mundo da política, tá? E por quê? Porque existe, né, uma política urbana, né? A implementação de uma política urbana, né? Existem alguns políticos, inclusive, né, indo para essa palavra, né, que às vezes nos causa algum desconforto, mas que tratam da matéria, né, trabalham nisso, né? Então, temos o mundo da política e o mundo do direito, e ambos são importantes, né? Ambos se entrelaçam na forma de estruturar a nossa sociedade, tá? É claro que o direito, ele é uma técnica, né? E nós vamos falar em seguida, né, mais propriamente sobre isso, mas o direito é uma técnica e, como técnica, ele articula, né, o mundo, o plano ético e o plano político, tá? Aqui, né, eu gosto, né, de citar, né, cada um tem as suas, vamos dizer assim, as suas origens, né, e academicamente também tem as suas origens, né? Eu fui muito influenciado por um professor, né, que há pouco tempo fez 60 anos, teve até um evento na OAB aqui do Rio Grande do Sul, que é o professor César Saldanha Souza Júnior, né? E ele trabalhava muito, né, esses conceitos, né, do plano político e do plano do direito. Então, o plano político, ele também trata da urbanização da cidade, da urbanização da polis, né? É um instrumento organizacional de estruturação da cidade, tá? E vocês vejam, eu vou falar mais adiante, né? Mas esse plano político, nós estamos vendo agora a importância dele na implementação de um instrumento jurídico, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Porto Alegre. Está na Câmara Municipal para ser votado. Então, vejam, são as necessidades vitais dos seres humanos que precisam ser atendidas e atendidas onde? Onde as pessoas moram, onde as pessoas habitam, onde as pessoas vivem, onde as pessoas se relacionam, elas convivem, né? Elas convivem na cidade, convivem naquele habitat natural, no seu bairro, na sua rua, tá? Então, esse, vamos dizer assim, é um plano da realidade que a atuação política age, né? E é ali onde o cidadão vive, onde a cidade se vive, né? Ou onde a gente pode dizer, onde existe a vida na cidade, onde ela acontece. É na rua, é no bairro, né? É ali que nós vivenciamos a cidade. Apenas assim, ó, eu vou tentar fazer isso para não ficar assim muito acadêmico, né? E até combinei isso com a doutora Priscila para que ela me interrompa sempre que ela achar necessário, né? Mas ontem eu tive uma conversa com um desembargador de um problema urbanístico muito sério que nós vivemos, né? Vamos dizer assim, no plano ambiental de Porto Alegre, que é a questão dos fios, né? Os fios soltos, que é fios de telefonia, tá? Que são um emaranhado de fios na cidade, muitos deles caídos, soltos, rompidos, que precisam ser organizados, e que as empresas de telefonia e a CE, que é a nossa concessionária aqui, dona dos postos, não fazem, né? Então, nós entramos com uma ação contra elas, conseguimos uma medida liminar e a CE recorreu, né? Então,
Como o recurso da CE chegou no tribunal, ontem eu fui conversar com o desembargador Eduardo Delgado, um desembargador que eu particularmente gosto muito, aqui do nosso Tribunal de Justiça, né? E quando eu comecei a conversa com ele, eu disse justamente isso. Eu invoco agora não só o jurista, né? Não só o desembargador, mas o cidadão de Porto Alegre, que vive na cidade, que transita pelas ruas, né? E isso é importante, né? E daí, né, essa questão do direito municipal e o direito urbanístico, ambiental, né? Ele é muito isso, né? Ele é a vida na cidade. Então, continuando, essa política urbana é a atuação do Estado na ordenação do território da cidade. Essa ordenação, ela se dá de duas maneiras, né? Primeiro, na forma de alocação de recursos, né? E recursos, como a gente sabe, né, na maioria das vezes, escassos aos municípios, né? A gente sabe que quem tem dinheiro é a União, né? O Estado. Os municípios, claro, eles têm o seu orçamento, né? Mas ele é mais limitado. Muitas vezes, nas nossas defesas, né, nós, inclusive, alegamos, né, algo que a gente aprendeu na disciplina, até mesmo de direito constitucional, né, a questão da reserva do possível, né? O que é possível a administração pública fazer, tá? Então, voltando, o objeto da política urbana é a alocação dos equipamentos necessários à construção da vida nas cidades. Parece meio óbvio, tá? Mas no contexto, e até no contexto do que a gente vai tratar mais adiante, é algo importante. E eu começo a dizer o seguinte, né? O sujeito, o que que ele precisa para viver, né? Primeiro, né, um teto para morar, né? Uma casa, né? E é engraçado, né? Eu gosto um pouco de filosofia, né? Filosofia do direito, linguística, né? E tem a questão do nome, né? A gente fala casa, a gente pensa na nossa casa, né? No nome casa vem na nossa cabeça, né? Aquela questão de pegar o nome e identificar a coisa e a gente se reporta à nossa casa, uma ideia simbólica do que seria essa casa, né? Mas aí eu até preparando aqui um pouco o que eu ia falar para vocês, né? Eu me lembrei, e isso é aplicável para o que a gente vai tratar mais adiante, né? Do poema de Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. E daí, né? Que casa é essa? Tá? É uma casa, né? E por que que isso é importante? Vocês vão ver em seguida, tá? E aqui eu trago duas observações, né? Uma mais jurídica, né? Já trazendo mais o direito, tá? A questão das regras, a questão da proteção de uma essência do ser humano, né? Ah, ah, e aqui eu também gosto, né, de citar, né, a obra do professor da PUC, né, Dr. Ingo Sarlet, né, Dignidade da Pessoa Humana. Eu acho que esse é um livro, né, vamos dizer assim, fundamental para quem estuda direito constitucional, né, independente de que corrente doutrinária ele atue. Eu entendo que esse é uma obra muito importante. E, né, entrando, vamos dizer assim, na nossa Constituição, no mundo das regras, né, das leis, né, a nossa Constituição, o artigo 6º estabelece: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, tá? Então, vejam, a possibilidade de uma pessoa ter uma casa, tá, é o que a doutrina utiliza, né, o mínimo existencial, né? Ou seja, para que haja o mínimo existencial, a pessoa tem que ter, né, para que preencha a dignidade humana dela, né,
A casa, então, né, nesse conceito, né, trazendo a dignidade da pessoa humana, é um valor, é um princípio normativo, né? Então, atrai, né, todos os direitos fundamentais, princípios, tá, né, nas palavras do professor Ingo Sarlet. E aqui uma segunda observação, tentando trazer uma praticidade, né, para o que eu estou falando, tá? Doutor Marisco, Pois não, não. desculpe interromper, mas só para avisar que Não, faça isso. não tá compartilhando aqui. Não sei se já iniciou os slides. Não, ainda não. Ah, tá. Achei que tinha dado Ainda erro não. aqui. Tá Não, ainda certo. não. Tá? Fica à vontade para falar a hora que tu precisar, viu, Pri? Tá certo. Tá? E assim, ó, a doutora Priscila foi muito tempo procuradora-chefe da nossa Procuradoria de Patrimônio e Domínio Público, né? Inclusive, Verdade. uma lástima ela ter que sair, né? Mas são coisas Muito da obrigada. vida, né, que acontece, tá? Mas algo que a gente trata muito, né, e é a competência, né, da Procuradoria de Patrimônio, são os casos de invasões, né, ou ocupações, como se usa, né, Hum, dizer, de terras públicas, não só públicas, privadas também, mas no nosso caso, importa as públicas, né? hum, E o que acontece? O patrimônio público, muitas vezes, ele não tem uma identificação, né? Ele não tem uma proteção, né? Uma cerca, um muro, uma identificação que afaste, né? Ou inviabilize ocupações indevidas. Mas por isso é muito fácil de ele ser invadido, de ele ser ocupado, tá? E o que acontece? Muitas vezes essa área pública é ocupada como uma moradia, né? E daí vem esse conceito abstrato que eu estava falando, né? Do que vem a ser uma casa, né? Para que haja proteção do direito em detrimento do domínio do Estado, tá? Então, de um lado nós temos alguém que precisa ter onde morar, precisa ter uma casa, que, como nós vimos, é algo que é fundamental para a condição humana, né? E do outro nós temos, né, a nossa função de procurador, que é proteger o patrimônio público, né? Então, aqui nós temos, né, uma colisão de direitos, tá? Que precisa resolver. Aí até citando, né, do Working, né, são os chamados casos difíceis, né, que cabe ao operador do direito trazer, resolver, né? A Procuradoria, ela tem, inclusive, uma posição, né, exarada em pareceres, informações, que diz o seguinte, né? Se essa ocupação, né, se essa casa não se transformou ainda em casa, ou seja, ela está sendo erigida, construída, o poder público, com base no poder de polícia administrativa, pode impedir, né? Pode inviabilizar, pode interromper essa construção, né? É o que chamamos, né, no direito civil, isso eu muito aprendi com a doutora Priscila, o chamado de esforço imediato, né? Que é essa atuação do poder público de imediatamente interromper aquela ocupação indevida em área pública. Mas vejam, o que eu estava colocando, né? É uma casa em construção. Então, assim, ó, o que é essa casa em construção? Né? Ela precisa ter telhado, né, é o telhado que é o, vamos dizer assim, o divisor de águas para nós entender. Ela precisa ter assoalho, ou ela pode ser chão batido. Por que eu estou trazendo isso, né? E para mostrar que isso é um caso difícil, porque essas pessoas pobres, né, que precisam ocupar esses espaços, muitas vezes elas fazem algo que para elas é uma casa, né? Para nós não é, mas para elas pode ser, tá?
Então, vejam, isso são situações que a gente trata, né, e que são situações envoltas nessa seara da política urbana, tá? Então, nessa análise, né, do urbanismo como uma política, né, há que se respeitar, que se preservar esse o que nós chamamos, né, de sagrado direito, né, da pessoa ter onde morar, né? Então, vejam, além da casa, que mais que nós temos, né? A necessidade de rua, né? E daí eu também não vou entrar nas questões, né, da casa não poder estar em uma área de risco, né? Porque daí a gente faria N digressões que agora não servem para onde eu estou tentando caminhar, tá? E, inclusive, muitos casos tivemos, muitos, acho que até exagerei, mas tivemos alguns casos na Procuradoria de Patrimônio, ao menos até a minha saída, né, início desse ano, de reintegrações de posse comprovada, propriedade pública comprovada, a ocupação que nós, né, alegamos e comprovamos irregular, e de improcedência, e eu vi até algumas decisões de uso capião de área pública, uso capião de área pública. Claro, fizemos, na minha época, né, fizemos recurso especial, extraordinário. Não sei, até não sei se tem algum colega da PPDP, acredito que não, né? Os colegas acho que estavam em audiência, mas até para ver, né, como que ficou, se nós conseguimos reverter, mas não foi uma, não foram duas, foram algumas decisões de improcedência de reintegração de posse e até de procedência de uso capião de área pública, exatamente com esse argumento de, né, que a área estava abandonada, uma colisão de direitos, a função social da propriedade, o direito à moradia, enfim, claro que o uso capião, né, a gente sabe que ofende diretamente a Constituição. Agora, a reintegração de posse já começa uma jurisprudência, né, desfavorável É, aos entes federados. e, doutora Priscila, eu trouxe esse caso, eu não ia assim, entrar em detalhes, porque há pouco tempo nós fizemos uma reintegração, tá? E nós impedimos, vamos dizer assim, o término da construção de uma casa, só que assim, ó, na nossa concepção, entende? Na nossa concepção Uhum, era o término. sim, Na concepção do morador, a casa já estava tá. pronta, entende? Uhum, Nós sim, tira, essa é uma situação, é por isso que é um caso difícil, né? Porque sim. fica uma situação de difícil resolução que a gente traz para o Poder Judiciário, né? E também por isso a urgência, né? Enquanto quando o município toma ciência de alguma tentativa de ocupação, a atuação, né, tanto das secretarias como até da própria procuradoria para ordenar, programar o desforço imediato, passou horas, já consolidou, já em um dia a Já situação já consulou, muda completamente, completamente, né? Já completamente. muitas vezes já se faz já se faz necessário o ajuizamento ou para um interdito proibitório ou para uma manutenção ou reintegração de posse. Então, a necessidade de atuação é urgente, urgentíssimo, né, para impedir essa conversão aí da situação da Da posse. Na propriedade verdade, nem pública chega a em ser a propriedade posse, né? privada. Enfim, é, nem É. chega a ser a posse. Detenção. Tá. Pois bem, continuando, então, nesse conceito de urbanização, a gente pode também, procurei falar agora, né, do que seríamos, assim, requisitos, né, mínimos, né, a casa, a rua, ah, ah, os equipamentos públicos necessários, né, para que a pessoa possa conviver, como sinalização viária, como água, luz, esgoto cloacal, são todos, vamos dizer assim, infraestrutura básica que possibilita a vida da cidade. Para nós aqui, Porto Alegre, sistema de drenagem, né, é algo que a gente sabe, né, da importância, tá? E há também a necessidade da regulamentação minuciosa da construção civil e da utilização das edificações urbanas, tá?
Aí a gente começa a entrar, né, em um conceito mais normativo do direito urbanístico, que é justamente essa regulação da construção civil, que ela abrange ou pode abranger duas dimensões: a distribuição territorial das atividades, visando reduzir efeitos negativos sobre a vizinhança. E depois eu quero tratar um pouco sobre esses instrumentos que são utilizados para mitigar, né, esses efeitos negativos dos empreendimentos imobiliários na cidade, e também o controle das densidades, de modo a compatibilizar o uso do solo com a disponibilidade de infraestrutura. Exemplo, exemplo, tá? Existe uma necessidade do município impedir a expansão horizontal da cidade. Por quê? Porque uma ocupação, né, que se mantenha longe dos equipamentos urbanos da cidade faz com que o município, né, tenha que gastar, despender recursos muito mais acentuados para que possa levar, né, esses equipamentos, né, água, luz, esgoto, para longe do seu centro urbano. Por isso que está uma discussão muito grande, né, agora na questão do plano diretor, porque existe uma proposta de verticalização maior da cidade em determinados bairros, né? Como, por exemplo, o centro da cidade, como, por exemplo, o quarto distrito, que é uma área que já foi industrial no passado, é uma área, vamos dizer assim, degradada da cidade, é o que se chama de vazio urbano e que pode, por conta de estar próximo ao centro da cidade, por terem muitos serviços que estão, equipamentos públicos próximos, é algo que pode sim ter a sua densidade aumentada, pode sim ter uma verticalização naquele local. É muito melhor que ocorra isso do que a gente coloque as pessoas longe do centro urbano, que as pessoas demoram muito tempo para se deslocar até o seu local de trabalho, até as escolas, até onde as pessoas precisam desses, necessitam desses equipamentos. É o que tem a doutrina atual tem chamado, né, de cidade dos 15 minutos. O ideal é que a pessoa tenha ou demore no máximo 15 minutos para chegar nesses locais. Pois bem, nesse conceito, vamos dizer assim, mais normativo de urbanismo, nós temos alguns instrumentos próprios do direito. Um deles, eu já falei mais de uma vez, acabei de falar, é o plano diretor, né? E é importante que se diga que a Constituição de 88 foi a primeira Constituição brasileira, né? E uma das únicas do mundo a tratar diretamente da política urbana, tá? E o plano diretor foi definido como um instrumento básico da política urbana. Está lá no artigo 182 da nossa Constituição. E no seu parágrafo primeiro, ele expõe, né, o plano diretor aprovado pela Câmara Municipal é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes e é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. As pessoas devem estar perguntando para mim o seguinte: tá, mas vem cá, tu ia falar de urbanização e gentrificação. Quando é que tu chega na tal de gentrificação? Eu disse assim, calma, né? Eu primeiro quero falar desses conceitos de urbanização para entender. Olha, o que o município faz quando urbaniza, né? Então, ele implementa a infraestrutura, ele pode regular determinadas atuações, né? Como no caso, né, o plano diretor ele estabelece N princípios, algumas estratégias de estruturação urbana, de mobilidade, do uso do solo, de qualificação ambiental, de promoção econômica. Ele trata, vamos dizer assim, abstratamente, né, da questão espacial, indicação de macrozonas, e outros elementos de regulação. Tá? E um dos instrumentos que eu falei há pouco, que é a questão da mitigação dos danos causados por um empreendimento, que é próprio de um urbanismo, é algo que é importante dentro do direito, dentro da implementação da política urbana, né? Então, são esses instrumentos de compensação.
urbanística e ambientais. Ou seja, um empreendimento ele pode causar um dano àquela região, seja pelo seu tamanho, dimensão, quantidade de pessoas que vão morar no local, e essas compensações elas precisam ser reguladas, precisam ser mitigadas, né? Isso geralmente é feito por um instrumento que o município toma obrigações do empreendedor, né? São chamados termos de compromisso, né, urbano-ambientais aqui do município de Porto Alegre. O regulamento disso está na Constituição, está no Estatuto da Cidade. A lei do SNUC, a Lei 9.985 de 2000, trata disso no que tange às unidades de conservação, lá no artigo 36, tá? A Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma lei antiga, de 6.938, de 81, é uma lei antiga, mas é uma lei válida, tá? No artigo 14, parágrafo 1º, traz o conceito, né, de poluidor-pagador e a obrigação do poluidor indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente, independente de culpa, tá? Pois bem, então, feito, vamos dizer assim, essa longa introdução para trazer esses conceitos, né, de urbanismo, esses conceitos de implementação da política urbana da cidade, né, agora a gente fala na gentrificação, tá? Quando a gente fala em gentrificação, o que está acontecendo, né? Vamos dizer assim, a melhora de condição econômica por conta da adoção dessa política urbana, dessa infraestrutura em determinada região, que, vamos dizer assim, antes, né, de ter sido implementada essa política, era uma região desvalorizada. Com a implementação desses recursos econômicos, seja por intermédio de um empreendimento, aqui em Porto Alegre, para quem é de Porto Alegre, né, não vai se lembrar. Brincadeira, eu me lembro, tá? Eu ia dizer que eu estudei nos livros de história, mas não, eu vivi isso, tá? Eu me lembro quando o primeiro shopping chegou em Porto Alegre, shopping em Guatemi. Ele ficava praticamente no interior, né? Porque ele não ficava em Porto Alegre, tá? Agora, né, é uma das zonas mais valorizadas da cidade. Por quê? Por conta da construção desse equipamento. É claro que não foi do dia para a noite que houve essa valorização, mas houve a valorização. E o que que acontece? As pessoas menos abastadas que moram no local acabam, né, tendo a sua vida mais cara, porque a vinda de determinados empreendimentos em locais da cidade faz com que o custo de vida ali naquele local aumente. Tá? Então, esse é o fenômeno da gentrificação, ou seja, é o encarecimento da vida em determinado local por conta do investimento que o poder público ou a iniciativa privada fez em determinada região e implicou no quê? Até mesmo na modificação das características daquele local, entende? Então, em alguns locais, a própria cultura do local é modificada. Então, é uma transformação urbana que revitaliza bairros mais pobres e desvalorizados, atraindo moradores de maior capacidade de renda, tá? Então, o termo deriva de gentry, que significa nobreza elite, tá? Então, descreve uma espécie de aburguesamento dessas áreas, tá? Claro que isso é proporcionado por especulação imobiliária, pelo mercado imobiliário, mas nós não podemos ver o mercado imobiliário como um fenômeno, né, ou algo como sendo do mal. Não, né? A indústria da construção civil, por exemplo, é uma das maiores indústrias, né, em determinados municípios, como no caso de Porto Alegre. Então, traz muitos empregos, muita implementação e riqueza para a cidade, para o próprio município, tá? Então, e agora, para que isso fique mais claro para vocês, e agora sim eu vou tentar
vou tentar compartilhar aqui com vocês, tá? Uma apresentação que eu fiz, tá? E, e que foi um trabalho que eu apresentei, tá? Eu não sei se vocês estão vendo agora, tá? Sim. Tá. Só, Ah, só aproveitar, falar para o pessoal que eu vi que já iniciaram comentários, perguntas no chat. A gente vai esperar, né, finalizar a apresentação. Aí eu passo todos os comentários e perguntas para o Dr. Marisco. Mas eu já estou vendo aqui, tá? É só, não estou ignorando, é só porque a gente combinou de deixar para o final. para o doutor Marisco e para a doutora Priscila. Tá? E eu já tô encaminhando para o final, tá? Eu não vou me deter muito, mas eu quero trazer um caso prático, né, da cidade. É algo que está acontecendo isso, a necessidade de urbanizar um determinado local, né? Até hoje eu conversando com a Priscila sobre a palestra, ela contou da conversa que ela teve com uma motorista de Uber sobre esse caso em questão. Então, Verdade. né, eu trouxe aqui, ó, qual que é a situação, problema? A condenação judicial que o município teve, tá, para realocação da denominada Vila Qued, tá? Essa Vila Qued é uma vila, tá? Nós aqui chamamos de vila, tá? Em São Paulo não tem nenhuma vergonha e eles tecnicamente chamam de favela, tá? Muitas vezes as pessoas preferem um nome mais politicamente correto de comunidade, né? Mas para nós aqui, nós temos esse costume de chamar de vila porque carece de uma infraestrutura básica mínima para que as pessoas possam conviver. Então, essa Vila Qued, ela está situada em um bairro, né, que é considerado um bairro nobre da cidade. Então, vejam, até aqui nós poderíamos questionar esse conceito de gentrificação, porque o bairro ele já é nobre, ele já possui características de classe média alta, né? E daí você pergunta, mas como é que essas pessoas, né, foram morar ali, né? Aqui eu não quero, porque senão fica muito chato, né? Uma pesquisa, né, do aerofotogramétrico de 56, em que não existe registro dessa vila no local. Essa vila, que são os CADs, né? Os CADs são aqueles funcionários, aqueles trabalhadores que carregam os tacos de golfe, tá? Que ficam naquelas sacolas grandes e pesadas para os jogadores de golfe, né? Essa vila fica junto ao muro do Country Club, que é o local em Porto Alegre em que se joga golfe. É claro que pelo próprio estilo do esporte, o bairro tinha tudo para se tornar, né, um bairro rico, vamos dizer assim, com economia alavancada, né? Mas as pessoas, talvez muito por necessidade, né, foram se aglomerando em uma rua, né, um local que seria uma rua do município. Tá? Eu coloquei aqui, a análise dos levantamentos aerofotogramétricos permitem concluir que em 56 a projeção do leito da rua Frei Caneca encontrava-se livre de qualquer construção. Ou seja, não existia o registro de que alguém ali morasse. E a ocupação ali ocorreu entre os anos de 60 e 70, quando o Country Club concluiu a construção de seus campos de golfe e intensificou a vida social na região. Como eu falei para vocês, tá? O que aconteceu? As pessoas ali, né, elas viviam de um modo aglomerado, tá? Em que as condições de vida, né, era, vamos dizer assim, rua de chão batido, sem calçada, sem luz, sem água, sem esgoto, tá? Uma situação bem precária, né? Claro que circundada, como eu já falei, de uma zona nobre da cidade.
Em outubro de 2020, o DEMAB, que é o nosso Departamento Municipal de Habitação, realizou um levantamento socioeconômico dos moradores da Vila Quede. De acordo com os formulários registrados nas entrevistas, nenhum morador do local identificou-se como quilombola. É, aqui eu já tô me adiantando, né? Porque o que aconteceu depois? Ou seja, quando o município, ó, aqui tem uma imagem, não sei se vocês conseguem ver, da Vila Quede, tá? Ela é essa cobrinha aqui, com casas amontoadas umas ao lado das outras. Aqui dá para ver melhor, um pouco melhor, como é a situação do local. Acúmulo de casebres em estruturas frágeis, né? Acessos precários e estreitos, tá? Então, o município de Porto Alegre foi condenado, né, numa ação promovida pelo Ministério Público para fazer o reassentamento, para tirar essas pessoas do local e dar uma condição de vida melhor para elas, né? Respeitar o direito à moradia dessas pessoas, como a gente viu há pouco, né? Estava falando, dignidade da pessoa humana, né? O que as pessoas precisam para viver bem. O município, com a utilização de instrumentos urbanísticos, que eu há pouco expliquei para vocês, ou seja, ao lado do local estava sendo construído um prédio, um empreendimento. O município exigiu que quem construísse naquele local se obrigasse a pagar o custo da remoção dessas famílias, o custo do reassentamento dessas famílias. É claro, é claro, né? Não sejamos ingênuos. Para o empreendedor, vale, né? Valia para a valorização do seu empreendimento, melhor que ali ao lado tivesse uma rua, que é o que está projetado para o local, do que uma vila, né? Onde há, inclusive, se sabe, né? Cometimento de crimes, né? Naquele local, tá? Então, o município utilizou dois instrumentos, que se chama Termo de Conversão Era Pública, que é um instrumento previsto lá na Lei 6766, tá? Que trata do parcelamento do solo, ou seja, para determinados empreendimentos, por conta do seu tamanho, eles são obrigados a darem uma parte do empreendimento ao poder público ou pagarem o valor da terra, tá, ao município. Então, com esse dinheiro, o município faria o reassentamento. Tá? O que aconteceu? O município apresentou, né, uma proposta de realocação dessas famílias, tá? Para que elas pudessem ir para um local melhor, e houve muita discussão, tá? Alguns aceitaram, outros não. Ou seja, num primeiro momento, o processo. Doutor Mariscos, Ah, eu acho que travou. fechou o seu microfone. O senhor abre? É, ficou mudo. Agora, deu? Voltou. Deu. Tá, desculpa. Tá. Então, né, houve uma discussão na comunidade, tá? Alguns queriam sair, outros não, tá? Incrivelmente, algumas pessoas não, tá? E veio uma autodeclaração de quilombo, tá? Com a autodeclaração de quilombo, a suspensão dos atos de reassentamento dessa comunidade, tá? Só que o que aconteceu, né? Isso causou um desconforto muito grande, tá? Para especialmente as pessoas que queriam sair, né? Muitos, né, reconhecidamente não se declaram quilombolas, dizem, escrevem, né? Inclusive fizeram alguns fizeram um acordo para sair com o município, se dizendo, olha, eu não sou quilombo, aqui não é um quilombo, tá? O que o município fez? O município, então, como eu falei, fez alguns acordos e existe uma proposta, né, para que
quem quisesse ficar no local permanecesse. Aqui não sei se vocês conseguem ver um desenho, tá? Então, a previsão de construção da rua, tá? Com alguma, vamos dizer assim, urbanização do local, tá? Uma Hum. praça, tá? Um ambiente aqui de convívio e as casas para aquelas pessoas que quisessem ficar, tá? Aqui, vamos dizer assim, o mapa interno da residência, tá? Mas o que que acontece? Depois eu escrevi alguma coisa, assim, até se vocês quiserem, depois eu posso falar, passar para vocês, eu não vou ficar, né? Aqui tem uma questão meio mais, vamos dizer assim, doutrinária, né? Sobre essa questão da QED, mas eu combinei com a Priscila que uns 45 minutos eu tô terminando então, tá? Ah, ah, existe uma proposta do poder público municipal para deixar aquele local melhor. Ou seja, quem quer sair, né, que acerte com o município, que vá para outro local, tá? Ou seja, exerça o seu direito, né, que é um dos primeiros direitos, né, de liberdade, de poder ir para onde quiser, né, com uma moradia digna, com o recurso que será passado para essas pessoas, tá? E as pessoas que se entendem como quilombolas, que fiquem no local, mas também numa condição melhor, com rua, com água, com esgoto, tá? Porém, né, eu até posso contar o que que vai acontecer para vocês no futuro. Hoje ainda está uma discussão muito grande. Eu vou até pedir para que a Priscila fale um pouco, porque a Priscila atuou, né, no processo, né, e especialmente na ação rescisória. Porque, como eu falei no início, nós somos condenados, o município, a fazer esse reassentamento, nós planejamos esse reassentamento, planejamos com instrumentos de política urbana, começamos a fazer esse reassentamento quando fomos impedidos por uma medida liminar em uma ação rescisória promovido por 3 pessoas dessa comunidade de aproximadamente 100 pessoas, tá? Meus colegas, amigos que estão ouvindo, tá? Espero ter trazido algum conhecimento dessa área que para muitos é rude, né? É difícil de entender, a qual eu gosto muito, tá? E peço agora também que a doutora Priscile nos brinde aí com um pouco, né, do seu conhecimento sobre esse caso, né, por ter trabalhado, né, Hum. bastante, ter feito uma defesa muito boa na ação rescisória, que eu há pouco tive a oportunidade de sustentar, tentar sustentar no Tribunal de Justiça. Doutora Priscila. Muito obrigada, doutor Marisco. Sobre esse caso realmente bem complexo, até, né, quando eu saí da Procuradoria de Patrimônio, início desse ano, já tinha, né, sido ajuizada a ação rescisória, justamente com base nessa alegação, né, de que a área seria um quilombo e que, portanto, a ação civil pública, em síntese, né, a ação civil pública a decisão proferida deveria ser rescindida, né, com base nessa prova nova, nesse fato novo e prova nova. Uh, Até onde eu sei não foi julgada, né, a ação rescisória, até tá em andamento ainda. Até recentemente o Dr. Maris comentou, né, que fez a sustentação oral no tribunal. Estamos aguardando ainda. E até o episódio que o Dr. Maris comentou do Uber, coincidentemente essa semana eu estava de Uber, né, passando ali pelo local, e a motorista olhou exatamente, né, a Vila Ked e falou: porque se tivesse uma rua aqui seria muito mais fácil, agora eu vou ter que fazer toda a volta, porque que a prefeitura não faz nada a respeito? E aí começou a manifestar a sua indignação. E aí eu até questionei assim, ela, mas será que o município não está tentando, né? Fazer alguma coisa em relação a essa área? Será que já não está judicializado? E ela falou, mas se estiver, eu não sei não sei como que não conseguiu ainda, porque essa rua seria muito melhor. Enfim, começou a demonstrar sua insatisfação
E realmente é uma questão complexa. Claro, a gente sabe que foi divulgado na mídia, enfim, muita gente sabe da situação, inclusive judicial, né? Mas realmente fica essa questão complexa, principalmente em relação ao processo administrativo que está tramitando, né, ainda e não finalizou, e também o judicial da ação rescisória. É, É, Doutora Priscila, o que eu acho, né, bem importante, né, de ressaltar, que estava na tua defesa, né, como eu falei, muito boa, por sinal, né, é a questão assim, né, para que haja uma ação rescisória, tem que ter um fato novo, né, que não foi objeto de apreciação. Esse fato novo que foi alegado foi a existência de um quilombo. Ora, né, a concepção de quilombo é algo que existe, né, uma ancestralidade, existe um tempo de duração, né, um tempo de permanência em um território, né, ou seja, já era algo que deveria ser sabido, né, pelo Ministério Público, pelo município, né, pela Câmara Municipal, por várias pessoas, e não era, né, foi uma alegação nova, tá? Então, não poderia ser utilizado como fundamento para uma ação rescisória, mas estamos discutindo exato. isso no processo. É, ainda não, ainda sem decisão. Deixa eu verificar aqui no chat. É, algumas pessoas pedindo para receber a apresentação. Eu não Tá bom. sei. Eu faço assim, ó, eu fiz um resumo, eu até quero escrever isso que eu passei, eu posso passar para o Cedinha e o Cedinha encaminha, né? Não tem problema. Tá, perfeito. Não sei se. Aí depois não sei se o Cedinho encaminha para todos ou se tá tendo algum controle aqui das pessoas que estão solicitando. Nós encaminhamos para todos, doutora, por Ah, e-mail. tá, Tá. perfeito. Deixa eu verificar aqui. Perguntas e comentários. A Marina, a Marina colocou assim, acho que é. Opa, estão me escutando? Então, achei que eu tinha colocado no mudo. A Marina comentou aqui, acho que na hora que o Dr. Marisco estava falando sobre o desforço imediato, né, das construções em área pública. Ela colocou a informação do morador de que sua casa está pronta não seria forçada para ele, por ele, para conseguir algum direito o mais rápido possível. A casa pronta, afinal, deve ser igual para todos. A casa digna Ah, seria igual para é, todos. essa é Quem isso. Isso é é, uma discussão, entende? O meu conceito de casa pode ser diferente já do da Priscila. Apesar de nós sermos colegas, temos a mesma educação, né, a mesma remuneração, entende? E é uma pessoa que viveu um mundo diferente, né, eu sinceramente não saberia responder, entende? Essa vez que nós, entende veja, nós exercemos o esforço imediato, nós destruímos a casa do sujeito. Entende? E ele disse assim, ó, aquela era a minha casa, entende? Aquela era a minha casa, não tinha, não, como eu disse, não tinha chão, não tinha pinico, né? Não tinha banheiro, mas era a casa do sujeito, ele morava lá, dormia lá, né? Eu disse assim, ó, eu falei, ó, citei do working, né? É um caso difícil, né? Não tem não é uma regra, né? Clara, né? Já diria, né, para que a gente possa resolver essa situação assim de pronto. Veja assim, aí para mim é fácil, né? Eu tenho, né, eu sou procurador do município de Porto Alegre há 25 anos, sou advogado, né? Então eu defendo o município. Eu digo assim, ó, eu brinco, né, com esse termo. Eu sei que tá errado, né? Mas quem me conhece, mas eu digo, eu sou advogado do município, né? Deixar claro isso, né? Então eu tenho parte, né? No caso, quando eu entro num processo, eu sei, não, né? Não é, eu sigo o que a colega disse. Não era uma casa, né? Mas, né, sempre tem o outro lado. e a Marina ainda complementou, deixa eu voltar aqui, como eu tô pelo celular, deixa eu verificar. Ela colocou.
quem permite a localização de equipamentos nos lugares onde estão é a prefeitura. O fenômeno gentrificação é permitido pela própria administração, que deveria cuidar de todos os cidadãos. Agora, a administração identifica como precária o que antes considerava que era uma definição do morador de uma casa acabada. Eu não entendi muito. Eu, eu acho que exatamente foi um comentário do primeiro, né? De que a casa pronta, afinal, não deveria ser igual para todos. É que eu acho que aí entra exatamente nessa questão, né? Igual tu falou agora, que o morador pode ir lá até, né, forçar, igual a própria Marina falou, dizendo que era uma casa que já estava acabada, mas que não. Essa questão de né, o que seria? Se já estaria É, pronta ou não. Eu acho, não é. entendi, até não sei se ela quiser Eu até, eu quero, complementar aqui. eu só quero fazer uma observação. Hum. Ó, para falar com vocês hoje, eu peguei um livrinho aqui, é um autor que eu gosto muito, tá? Vitor Carvalho Pinto, ele tem essa obra no Direito Urbanístico, tá? Ele é professor do INSPER de São Paulo, tá? Além de ser uma excelente pessoa, é um excelente professor, uma pessoa que conhece o direito urbanístico, tá? E eu estava lendo o livro dele, ele citou assim, que a Constituição brasileira é uma das, de 88, é a primeira a tratar sobre plano diretor, e talvez, ele botou assim, ó, talvez, até me chamou a atenção, né, uma das únicas do mundo. O que que acontece, né? Eu não gosto muito disso, né? Mas quem é que tinha plano diretor, planos, né? Quem é que planificava tudo, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a sua Constituição lá tinha os planos. Existia essa ideia de planificação, né? E é uma ideia que, né, que tende a ser mitigada, né, especialmente no Ocidente, especialmente no mundo liberal, né? Então, a gente tenta, vamos dizer assim, existe um regulamento, mas esse regulamento não precisa ser tão duro, não precisa ser tão planificado assim. E eu vou completar ainda uma segunda parte, né, com o que essa colega Marina, né, a doutora Marina falou, sobre as casas, né? Eu fui numa cidade do Brasil, né? Fronteira com São Paulo, Mato Grosso do Sul, que tinha uma usina. Então, aquela cidade, ela foi construída por conta da construção dessa usina e ela era planificada. Só que muito engraçado, né? Porque ela tinha assim, ó, determinado bairro era nível 5 e 6, era público isso, né? E as casas, elas eram de nível 5 e 6. Aí tinha o nível 4 e 3, né? Que era um outro nível bem inferior, né? As ruas inferiores, tudo, né? E o nível um e 2 eu nem fui, né? Não sei, não posso nem falar, tá? Mas isso, vejam, é algo que nos agride, né? Então, esses conceitos, esses planos, essas fórmulas estáticas, né? E isso também é contrário à modernidade, é contrário ao direito que transforma e ao mundo, né? Então, por isso que eu acho assim, que não pode ter uma resposta assim tão clara assim de o que é uma casa. Ficar esclarecer, Silas, quer? Desculpa, não ouvi, Marina. Não. Eu não sei se tá. Eu tirei do mudo. Tá, agora eu tô ouvindo. Tá. Queria esclarecer que a administração, quando vai definir a casa do morador, ela diz que é casa boa conforme ele quer. Mas na hora de definir onde ela está, ela diz essa ocupação é precária. Então, há uma contradição, não é? A casa, o morador é assim porque ele acha boa. Então, por que que a ocupação dela, onde está a casa, eles não consideram como, tá bom para mim uma casa, uma rua né, uma rua sem asfalto, uma rua de terra. Aí na hora não, mas isso é precário. Tá, mas Já a tu te casa não é precária. refere.
Não, eu entendi. Agora eu entendi. Mas pensa assim, Marina, pensa assim, o que que a gente está tratando? É, assim, ó, a área é minha, entende? É o meu terreno, minha propriedade, tá? Aí tu vem e tu te instala lá. Pensa, é isso que nós estamos falando. Entende? Eu tô dizendo assim, ó, existe um pressuposto aí, né? Não é assim, ó, vamos dizer assim, o terreno do sujeito, ele faz o que que ele quer naquele terreno. Se ele quiser botar uma barraquinha de cana, não, ele não pode fazer isso, né? Mas, mas eu estou dizendo que, né, existe mais permissibilidade, né? Porque daí, inclusive, a prefeitura vai cobrar IPTU desse sujeito. Né? Mas não do seu terreno, né? É o terreno da prefeitura que tá sendo agora indevidamente utilizado, né? Porque É isso. ocorre uma apropriação de algo que não é daquela pessoa, entende? Só que, né? O que que eu estou falando? Nós vamos tirar aquela pessoa de lá, né? Usando o esforço imediato ou não, entrando com uma ação, né? Dependendo da situação, né? Mas alguma coisa nós, como advogado público, precisamos fazer. Eu não, isso que eu não tinha entendido se a Marina estava se referindo a ocupações, construções em área pública, né? Porque aí é realmente, né, o que o Dr. Marisco falou. Na verdade, a gente não tem a escolha, a gente tem o poder, dever de Agir. impedir É. essa ocupação, né, sob pena até de responsabilidade pessoal. Então, independentemente da nossa visão, tem que ter algum instrumento jurídico que permita aquela ocupação. Não havendo, não tendo qualquer tipo de anuência do poder público para aquilo, anuência formal, né, do poder público para essa ocupação ou construção, é poder-dever, né? O município não tem essa opção. Tem a opção, claro, de regularizar e aí sim, né, verificar o interesse público e a possibilidade jurídica de manter essa ocupação e aí encaminhar para isso. Mas não havendo aí não, né, que o doutor Maris falou, é ocupação em área privada e o particular, né, faz o que quer, enfim. Agora, a área pública não há essa opção pro É. administrador. Deixa eu ver se temos Faz o mais. que quer em termos, né? Porque existe, como nós Claro, vimos, existe um regramento para as construções, né? Então exato. ele tem que seguir esse ordenamento. Deixa eu ver. Acho que não temos mais perguntas. Deixa eu rodar aqui para cima para ver se alguma ficou perdida. Acho que não. A doutora Verônica, eu Acho que. acho que tem uma pergunta. Eu, Deixa eu eu ver. não teria nenhuma pergunta, mas tô estudando um pouco também sobre o plano diretor e tal, tava olhando também algumas coisas e percebi, né, que a ideia é realmente trazer as pessoas de volta para a cidade, né, e que tem algumas áreas que eles estão querendo tornar mais populosas, que tem toda essa infraestrutura urbana, mas que não tem um adensamento populacional adequado, como o Três Figueiras e tal. Eu queria que, de repente, o senhor falasse um pouco sobre isso. Ah, boa. Não, tu tocou agora num detalhe bem importante, porque veja bem, eu estava falando do quarto distrito, né? E o Três Figueiras, exato, porque o bairro Três Figueiras é um bairro Zona Nobre, classe AA+, né? E é óbvio que as pessoas que estão ali não moram ali, têm casas ali, não querem que haja uma verticalização, né? Eles têm uma casa, do lado deles tem outra casa, na frente tem uma casa, entende? É um bairro de residência, como é que é? De unidades habitacionais, né, monofamiliares, né? Então, eles resistem a isso, né? Porém, né, ali é um local onde a cidade pode crescer, né? Por quê? Porque e os recursos, né, ônibus, escola, creche, posto de saúde, né, estão ali, né? Então ali é um lugar onde é propício, né? O poder público vai gastar menos se as mais pessoas morarem ali do que se essas pessoas forem lá para o sul da cidade, né? Então, vale a mesma ideia, né? O que vale para um tem que valer para o outro se a situação é idêntica. Obrigado, Verônica. Obrigada a você. Foi ótima palestra. Parabéns a todos. Obrigado, querido. Obrigado.
Eu acho que não temos mais pergunta, então vamos encerrando. É, Muito Agradecer a presença obrigado. de todos, agradecer ao Dr. Marisco pela Eu que te palestra agradeço, excelente. Priscila. Tu é Imagina. suspeita. Obrigado, doutora Priscila, tá? Obrigado por ter participado. Me deixou mais à vontade, tá? Eu que agradeço. Muito obrigada, pessoal. Boa Tá, tarde a obrigado. todos. Boa tarde.